Aí eles não, na Bíblia fala que não pode ter divórcio. Ele me agrediu, a gente tinha discutido e ele jogou a garrafa de água na minha cara e chegou a me dar um murro, sabe? A gente tem que perdoar, que não sei o quê. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, não. Meu Deus. Minha filha sempre via essas coisas, né? No começo eu escondi que eu tinha uma filha, que eu tinha muita vergonha de falar que era mãe solteira e mãe nova, né? Crente não namora há muito tempo. A Beatriz era evangélica. Ela era casada, o marido dela fez um negócio horrível, aí ela foi se aconselhar com a pastora da igreja dela. Sabe o que a pastora falou pra ela? Beatriz, quantos anos você tem? Eu estou com 27 anos. 27. Você é divorciada? Isso, sou divorciada, vai fazer 3 anos. 3 anos. O que aconteceu? Foi assim, quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma filha minha filha tinha 1 ano e pouquinho, né? Fui mãe cedo, aos 16. Aí conheci esse rapaz. No começo eu escondi que eu tinha uma filha, que eu tinha muita vergonha de falar que era mãe solteira e mãe nova, né? Uhum. Aí, tudo bem. Aí o tempo foi passando, a gente foi namorando. E quando chegou, acho que depois de 1 ano, mais ou menos, a gente foi pra igreja, né? Se converteu na igreja. E começamos a ficar super firme na igreja evangélica. Uhum. Aí começamos a ficar firme, foi passando os anos. E lá na igreja, né? Na igreja que a gente frequentava, era assim, você tem que casar logo. Crente não namora muito tempo. Uhum. E nisso, o namoro, minha mãe sempre falava assim, o namoro, ele te dá os sinais como vai ser o casamento. E até então eu não sabia, e nesse namoro foi bem conturbado, ele chegou a me trair, depois com a ex-namorada dele, e foi bem conturbado, sabe? Uhum. Mas por que eu quis continuar namorando com ele? Porque era uma segurança que eu tinha, por exemplo, fui mãe cedo, solteira, o pai da minha filha não quis saber. Minha família sempre falava assim, você tem que arrumar uma pessoa para assumir você e sua filha. Porque você é mãe cedo, você acabou com sua vida, você não vai estudar, você não vai ter mais sentido de nada. Acabou sua vida, parou sua vida para sua filha. Mas Isso você foi tinha ensinando de algum mim, sentimento por né? ele ou você só casou com ele por causa da sua filha? No começo foi mais assim, vamos deixar acontecer, vamos deixar rolar. Aí depois comecei a criar sentimento, comecei a gostar dele, mas não era aquela coisa assim de amor, sabe? Uhum. Porque ele me tratava bem, tratava minha filha bem. Então assim, tratou minha filha bem, então tudo bem. Aí, quando a gente estava bem firme na igreja e tudo, aí falaram, vocês têm que casar, porque crente não namora muito. E eu não queria casar, eu tava com muito medo de casar. Aí, na época, eu tava passando por alguns problemas em casa, e eu falei assim, não, eu vou casar desse problema aqui na minha casa. E ele também queria casar o mais rápido possível, né? Uhum. Você queria casar pra sair de beleza. casa, então? Isso, pra sair de casa, pra ter um nome. Ela casou. Tá. Assumiu a filha dela, vai construir uma família, beleza. Aí foi assim, em 5 meses a gente conseguiu arrumar tudo pra casar e a gente casou. Aí minha mãe sempre falou assim, minha filha, não casa, tá cedo, será que essa pessoa, eu acho que não é a pessoa certa. E sempre falando, eu nem ligava. No namoro aconteceu um episódio que ele chegou a me bater uma vez. Ele me agrediu, a gente tinha discutido e ele jogou a garrafa de água na minha cara e chegou a me dar um murro, sabe? Uhum. Aí eu terminei com ele, mas depois de um tempo eu fui e voltei com ele. Isso aí começou já os sinais daí. Aí beleza. Daí a gente casou e tal, fui morar no apartamento e tudo. Isso a gente firme na igreja. Só que tinha algumas coisas que eu não concordava na igreja. Mas eu não podia falar, né? Porque eu tava dentro da igreja, tinha as doutrinas. Uhum. Aí, beleza, quando eu tava com 4 meses de casado, a gente teve uma discussão, não lembro qual motivo. Minha filha assim perto, minha filha já tava acho que com uns 4 anos, se não me engano. Ele simplesmente foi e me deu uma voadora, me bateu. Te bateu?
Aí eu fiquei com o rosto muito grande na... Sim, a gente discutiu, né? Não lembro o motivo. E ele foi pra cima, ele foi me dar uma voadora na perna, né? E minha perna ficou muito roxa. E eu comecei a chorar. Aí nisso, pra mim, começou daí a gota d'água. Aí foi quando eu liguei pra pastora, né? Da igreja. Comecei a chorar e falei assim, olha, ele me bateu, minha mãe não me criou pra isso, meu pai não me criou pra isso, eu não posso aceitar e tal, porque casamento não é isso. Aí ela falou assim, não, vamos conversar, a gente tem que perdoar, que não sei o quê. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, Meu não. Deus. Aí eu, né, beleza, foi no domingo, eu lembro como se fosse hoje. Aí ele pegou, foi pra igreja e eu não fui. Eu fiquei muito mal, não contei isso pra minha mãe. Eu fui contar isso pra minha mãe, Ele te já tem bateu uns e 3 foi meses que eu contei rezar pra logo minha em mãe. seguida. Foi pra igreja. Uhum. Aí eu fiquei em casa, né? Aí ele chegou pra conversar. Ah, me perdoa, não vai acontecer e tal e tal. Eu falei, beleza. Dentro de casa ele era uma coisa e na igreja ele era totalmente diferente. Na igreja ele era, nossa, todo mundo admirava ele, que ele era o topzera. Mas em casa ele não era essas coisas todas. Aí eu sempre falo, né, aí depois eu conversei com a pastora e falei, olha, não é isso que eu queria, eu não imaginava que o casamento era assim, eu acho que eu me enganei. Ela, não, é assim, você tem que orar pelo seu casamento, você tem que buscar, que não sei o quê, que Deus muda e tal e tal. E foi levando, foi empurrando com a barriga. E nisso ele fazia muita coisa psicológica na minha cabeça. Ele, pra que você vai se arrumar? Você tá engordando. Não, você tem que, né, parar de comer. E eu achava isso normal. Eu achava que era assim, é meu casamento, eu tenho que cuidar do meu casamento. Aí quando foi uma vez que ele tava meio estranho, aí acabou o culto, a gente foi pra casa, aí ele falou assim, eu vou ali lanchar com meu amigo, daqui a pouco eu volto. Eu falei, beleza. Nesse daqui a pouco, ele chegou, era 5 horas da manhã, super bêbado, muito, 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 muito bêbado. Aí ele pegou e falou assim, eu vou dormir aqui. Eu falei, não, você não vai dormir na minha cama desse jeito. Aí foi quando ele foi pra cima de mim, começou a me esmurrar, começou a me bater muito nas costas, me dar murro, me dar chute. Tipo, eu fiquei sem reação, só comecei a chorar. Aí minha filha acordou, e minha filha sempre via essas coisas, né? Aí começou a me bater, me esmurrar, me jogava em cima da cama. E eu fiquei tão assim, sem reação. Aí, isso já tinha passado quase um ano já, né? Quando aconteceu isso. Aí, novamente, eu liguei para os pastores e falei. Eles falaram assim, não, a gente vai conversar com ele. Essa situação não pode, não sei o quê. Aí eu, né? E ninguém da minha família sabia disso. Aí, os pastores chamou a gente para conversar e tudo. E eu falei, olha, eu não aguento mais, não é isso que eu quero. Eu não sou feliz nesse relacionamento, eu não quero mais. Aí eles, não, na Bíblia fala que não pode ter divórcio, que isso e aquilo, que a família. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, não, mas eu não tô feliz. Ele não cuida de mim, ele não me faz bem. Aí ele, não, é só você tem que orar, isso e aquilo, porque divórcio não pode. E aquilo ele foi me matando, sabe? Uhum. Aí a única coisa que eu sabia era que para separar tem que ter uma traição, que é traição, né, para separar. Aí dentro da igreja tinha um cara, para você ver como é que é as coisas. Um homem, sabe? Uhum. Eu ia pra igreja, ele me elogiava, falava que eu tava bonita. Aí eu comecei, né, tipo, mulher tem aquilo, assim, nossa, eu não tava sendo cuidada nesse casamento, então eu tava totalmente destruída. Aí ele começou, você é bonita, você tá bonita, e começamos a conversar. Aí foi quando eu falei pra ele do meu casamento, e ele falou assim, não, você tem que sair desse casamento. Mas eu não posso, eu tô na igreja, eu não posso, eu tenho que dar exemplo pra minha filha. O que minha família vai falar? Os pastores não deixam, eu tenho que orar pelo meu casamento, tenho que... Aí ele, não, ser infeliz, aí acabou que eu fiquei com esse cara. Uhum. Aí eu fiquei com ele por fraqueza, muita fraqueza, que eu tava totalmente destruída. E eu peguei, cheguei nos pastores e falei. Eu falei assim, olha, eu fiquei com outra pessoa, então agora eu posso separar porque eu traí. E não pode, né? Aí ele, não, mas você tem, só ele vai te perdoar, não sei o quê. Eram as coisas que eu não entendi o porquê, entendeu?
Aí acabou que chegou, né, nesse meu marido, a gente os pastores conversou e eu falei. Aí os pastores se arrependem? Eu falei, não me arrependo. Eu não sou feliz, eu não quero estar nesse casamento. Aí o cônjuge, né, meu marido, falou assim, não, eu te perdoo, a gente perdoa, vamos seguir a nossa vida feliz. Mas eu não era feliz naquele casamento. Aí, beleza. Aí a gente resolveu separar. Foi um alívio tão grande na minha vida, tão grande. E como que os pastores Aí, reagiram quando vocês separaram? não, eu falei pra eles, eu vou separar, eu vou sair dessa igreja e pronto. Aí eles, não pode, não sei o quê, Deus vai te castigar. Eu falei, cara, Deus não castiga. Eu não tô feliz, não é porque eu tô na igreja que eu tenho que viver um casamento de fachada. Aham. Aí, nossa, eles acharam o cúmulo, que eu era a pior pessoa do mundo, que eu fiz merda e que a pessoa certa era ele. Ele que era o certo, ele que era o bom da história. Aí minha mãe não entendia, minha mãe até assim, depois minha mãe, não, minha filha, você tem que ir atrás do seu casamento, você tem que orar. Eu falei, mãe, eu não quero, não me faz bem. Ela, mas por que vocês se pararam? Eu falei, não, mãe, ó, tive meus motivos, não deu certo. Aí eu peguei e saí da igreja. Hoje eu não consigo pisar o pé numa igreja. Uhum. Literalmente, porque são umas coisas assim que eu não entendo. Mas a Eu não pastora entendo. sabia que você apanhava? Sabia? Ela soube das 3 vezes. Foram 3 vezes. Das 3 vezes você falou, ele me Sabia a forma bateu. que ele me... Sim, sim, Uhum. exatamente. Aí eu separei dele, a gente passou um tempo separado, né, de casa, e depois ele veio atrás, eu falei que eu não queria, que não era o que eu queria. E pra você ver, ele me enrolou quase 1 ano pra me dar o divórcio, pra assinar o divórcio. Não queria assinar. A mãe dele me ligou, dizendo assim, você tem que pelo menos dividir os móveis. Aí eu falei assim, dividir os móveis, porque ele me deixou um cartão aí de R$ 2.000 pra pagar e não pagou. Aí ele, não foi isso assim, não. Foi sim. E outra, eu falei pra ele pagar meu cartão, que aí eu divido os móveis. Aí ela, não. Eu falei, não, moça, eu não quero saber, não. Seu filho é muito babaca. Ela, não, você que é errada da história. Eu falei, olha só que jacarô. Vai fazer 3 anos que eu me divorciei. Pra mim, nossa, eu consigo vestir uma roupa sem ninguém falar nada da minha vida. Eu malho, consigo malhar, eu compro minhas coisas, compro as coisas da minha filha. Então, assim, tirou um peso da minha vida, tirou um peso de cima de mim. E você saiu da igreja? Completamente. Sim, saí. Assim que eu separei, eu saí. Não consigo mais voltar lá. Às vezes eu vou, assim, né, num culto de vez em quando, mas de estar firme, de ir, não, porque são as coisas que eu não concordo. Não acho certo. Eu acho que eles têm que pregar o amor e independente de qualquer coisa. Não assim, você tem que ficar nesse casamento porque é coisa de Deus. Tá, mas a pessoa não tá feliz, ela não tem que ficar. E eu só fui entender, tipo, depois que eu saí desse casamento. E hoje, com a Aí cabeça depois que de você tem, você acha que você precisa de um casamento para ser feliz? Não. Não.